E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre as funções de soma. Você pode até dizer, eu já sei fazer soma, eu faço um número mais o outro, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre três funções. A função de soma, que é a mais comum, a função de soma C e a função de soma Cs. Então fica comigo até no final do vídeo que a gente vai aprender bastante coisa legal. Então antes de qualquer coisa, deixe seu like, deixe seu comentário também no vídeo para que esse vídeo possa ser indicado para mais pessoas, para que elas possam também aprender Excel. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para você aprender um pouco mais de Excel. E se você puder, compartilhe também com seus amigos para que eles possam aprender um pouco mais. Então vamos pegar a nossa planilha e fazer os nossos exercícios. Lembrando que essa planilha está aqui embaixo para que você possa fazer o download e praticar também depois. Então, com a nossa planilha aberta, a gente vai começar primeiramente com a função de soma. A função de soma talvez seja a função que você mais faz no seu dia a dia. E existem algumas maneiras de você fazer ela. Aqui a gente tem uma planilha onde a gente tem estado, 4 estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Bahia. E a gente tem vários nomes de vendedores e aqui a venda de cada vendedor por mês. Então a gente precisaria fazer uma soma aqui no total do vendedor durante todos os meses e uma soma aqui de todos os vendedores de cada mês, no caso. Você poderia fazer manual ou fazer igual no caso, esse valor de janeiro mais esse valor de fevereiro mais esse valor de março. Depois dar um Enter, mas isso aqui ia demorar muito para você fazer, ou você poderia fazer a função soma, que é igual soma. Então você seleciona o soma aqui, dá um tab, você seleciona a função, né? E para você entender um pouco melhor as funções, é interessante que antes de você fazer a função, você pode clicar nesse FX que tem aqui no cantinho, uma dica para você, você vai entender o que a função faz. Então quando você clica no cantinho, ele abre essa caixinha e aqui ele traz algumas explicações, ou seja, a função soma, ela soma todos os números em um intervalo de células. Então, no caso aqui, ela faz de número 1, número 2, até 255 intervalos de células você pode selecionar para ele somar. De 1 a 255 números a serem somados, valores lógicos e textos são ignorados, mesmo quando digitados como argumentos. Ou seja, ele vai somar tudo que é número. O que sair fora de número, ele não vai fazer a soma. Então, no caso, a gente agora sabe que ele vai fazer a soma desse intervalo aqui. Se a gente selecionasse o texto, ele não iria somar junto. Então, a gente pode fazer aqui igual soma, selecionar a nossa função com a tecla Tab. O que ele vai fazer? A função soma, ela soma um intervalo específico. Então, eu posso selecionar o meu intervalo aqui com o mouse, dar um Enter. Agora ele fez a soma. Eu posso expandir para esses números aqui. Agora, se eu clicar F2, eu vou ver que ele está somando o intervalo do Felipe. Aqui eu vejo que ele está somando o intervalo do Gabriel. Aqui eu vejo que ele está somando o intervalo da Maria. E eu teria que fazer do mesmo jeito aqui embaixo. Fazer a função soma, selecionar o intervalo e expandir para todas. Mas eu não quero fazer dessa maneira. Eu quero fazer de uma maneira mais rápida. Como que eu posso fazer? Então, só para a gente destacar aqui, a gente vai querer somar esses dois intervalos. Ou seja, a gente quer somar aqui por mês. E aqui a gente quer somar, então, por vendedor. No caso, a venda do vendedor total. Então, eu vou pintar de outra cor aqui, só para a gente se localizar. E aqui a gente fazer a soma total de todos os valores. Vou pintar de uma outra corzinha aqui também. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode selecionar todo o nosso intervalo e aqui no autossoma, autossoma aqui, quando você abre o seu Excel, geralmente ele vai estar na página inicial, tem esse autossoma aqui no seu canto direito. Então, você clicando no autossoma, o que ele vai fazer? Pode ver que ele já traz um resumo aqui, você passando o mouse em cima, ele vai dizer totalização automática. O total aparecerá após as células selecionadas. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda a soma do intervalo. Você pode ver que eu selecionei toda a planilha, mas é interessante que você selecione apenas os números. Vou dar um Ctrl Z, que pode ter alguma célula mesclada, algo diferente aqui. Então, o interessante é que você selecione os números, uma linha para baixo e uma coluna para a direita. Clica no Auto Soma, ele vai fazer toda essa sua soma. Pode ver, ele está somando aqui o intervalo do Felipe, está somando aqui, quando eu dou um F2, ele entra na minha célula. Então, aqui ele está somando o intervalo de C13, ou seja, C13, até H13. Então, H13 aqui ele somou da Valentina todo esse intervalo. Aqui do mesmo jeito, ele somou todo esse intervalo de janeiro, todo o intervalo de fevereiro e assim por diante. E aqui ele fez a soma total de todo esse intervalo, que é a soma de todos os valores que estão aqui. Se a gente selecionar todos esses valores e olhar aqui embaixo do nosso Excel, a gente tem essa parte de soma 288.479. Então ele fez toda essa soma. Mas quando a gente selecionou a parte de autossoma, você pode ver que ele trouxe ali como um atalho, né? Então aqui, soma, alt mais igual. Então ele te dá um atalho para você fazer essa soma. Se eu clicar apenas nessa célula e clicar em alt igual, ele vai selecionar esse intervalo e fazer a soma. E eu posso fazer isso também para todo esse intervalo. Da mesma maneira que eu cliquei lá, para não precisar usar o mouse, eu posso selecionar um intervalo, uma célula para baixo, uma célula para a direita,
clicar em Alt igual, ele fez então toda a minha soma do meu intervalo. Então é bem mais prático eu clicar em Alt igual sem precisar usar o mouse. Então a soma, ela faz apenas isso. A soma, ela seleciona um intervalo específico, que eu selecionar aqui. Ela pega um intervalo específico e faz a soma desse intervalo específico. Ela é limitada, no caso eu não consigo somar dando outros argumentos para ela, diferente do soma C e do soma C que a gente vai ver agora. Então, diferente da soma, que soma apenas um intervalo específico, o soma C você consegue somar se, no caso, somar dando um argumento para ele, ou seja, dando um critério específico. No caso aqui, se a gente quisesse fazer a soma nessa nossa planilha, para saber somente o valor de Santa Catarina, nós teríamos que fazer desse jeito, se a gente fosse usar a soma, né? Igual soma, selecionei minha função. Agora eu vou selecionar o intervalo de Santa Catarina. Eu sei que Santa Catarina está aqui, das células das linhas 5 à linha 8. Então eu selecionaria esse meu intervalo, daria um Enter, ele faria essa soma. Soma de 65.000, que é o valor que dá aqui, né? 65.676. Porém, eu não quero fazer dessa maneira. Eu quero que quando o estado que tiver aqui, quando eu mude o estado também, ele automaticamente faça a soma. Então, no caso aqui, a gente vai usar o soma C, por quê? Porque a gente vai dar um critério para ele. Qual é esse critério? O critério é quando o nome tiver aqui específico, o nome específico, ele vai fazer a soma específica. Então, no caso, a função soma C funciona assim. Você dá um intervalo, onde vai estar o nome dos produtos ali, ou o nome do estado, ou o nome do vendedor. Vai dar o critério, que aqui é o critério em si, é o nome do estado, nosso nome do estado. E o intervalo de soma, então, são os valores, né? Se a gente botar aqui igual soma C, selecionamos nossa função com a tecla Tab, a gente vem aqui no FX para a gente entender um pouco melhor. Então, o que ele fala? Ó, o intervalo, né, é o intervalo de células que se quer calcular. Ou seja, tu vai dar um intervalo onde ele vai se basear para calcular. Agora, o critério 1 ó, é o critério ou condição na forma de um número, expressão ou texto que definem quais células serão adicionadas. Ou seja, aqui nós temos um texto, mas poderia ser um número também. Então, o critério ele vai usar esse intervalo para pegar esse critério aqui. E o intervalo de soma são células a serem somadas. Quando não especificadas, são usadas as células do intervalo. Ou seja, aqui nós vamos especificar textos primeiro e depois o intervalo de soma. Então a gente vai ter que especificar esse intervalo. Se fossem apenas números, poderia ser usado apenas o intervalo e o critério aqui que ele faria essa soma. Então a gente volta aqui e vamos selecionar de novo. Então, igual soma C. Selecionamos nossa função. Agora, qual é o intervalo que vai corresponder a esse critério aqui? Então, é o intervalo de estado. A gente seleciona o nosso intervalo. Vamos clicar na tecla F4 somente para travar. Ó, F4 pode ver que adicionou um cifrão antes e depois aqui. E outro cifrão aqui também. Para ele travar, para que não tenha nenhum problema quando a gente possa ou querer arrastar essa função, né? Então, vou dar ponto e vírgula. Agora ele vai perguntar qual é o critério que eu quero usar para que ele encontre aqui. Então, é o critério do estado. Aqui está Santa Catarina. Ponto e vírgula. Agora, qual é o intervalo de soma? Ele vai ter que somar um intervalo com números específicos. Então, é esse intervalo aqui. Vou selecionar esse intervalo. Agora, dá um F4 para travar aqui também. Fecho parênteses, dou um Enter. Agora, ele fez a soma exata aqui de Santa Catarina, né? Então, deu 65.276. Se eu mudasse aqui para Paraná, ó, pode ver, ele vai mudar também e vai pegar o valor de Paraná. Então, se eu pegar aqui e somar, só para conferir, 71.609. Então, o soma C ele vai somar um intervalo específico de acordo com apenas um critério. Ou seja, a gente selecionou um intervalo aqui, selecionou um critério e fez a soma. Na soma, quando a gente fez a soma, aquela função de soma, ele soma apenas um intervalo. Aqui ele somou um intervalo com um critério. Agora a gente vai ver então a função soma Cs. Ela soma intervalos com mais critérios. Então aqui na nossa planilha de soma Cs, o que a gente vai fazer? A gente agora vai somar a baseado no estado e baseado no vendedor. Pode ver que o vendedor aqui ele está em todos os estados. Então, quando a gente selecionar o estado específico, ele vai fazer a soma específica do vendedor aqui. Quando a gente selecionar o vendedor específico, ele também vai fazer a soma específica do estado que ele estiver. Então, aqui, vamos selecionar aqui nossa função, igual soma Cs. Selecionamos com a tecla Tab. A função soma Cs é bem parecido com a função soma C. Só que a função soma C você pode dar apenas um critério. E aqui a gente vai dar vários critérios para ela fazer a soma. Então, no caso aqui, se a gente clicar em FX, o que ele traz primeiro? Diferente da função soma C, que traz primeiro o critério e depois o intervalo de soma, aqui primeiro ele pede o intervalo de soma. Ó, intervalo de soma são as células a serem somadas. E depois ele vem trazendo os critérios. Intervalo de critério 1 é o intervalo de células que se deseja avaliar com uma condição dada. Ou seja, a condição é o critério 1. Então, o critério 1 é a condição ou os critérios expressos como um número, uma expressão ou um texto que define quais células serão adicionadas. E aqui eu posso botar vários critérios, mas aqui a gente vai usar
apenas dois critérios. Então, selecionando a função novamente, ele quer pegar o intervalo de soma. O intervalo de soma são, então, os valores que eu quero somar, né? Selecionei meu intervalo de soma, apertei na tecla F4 para travar, ponto e vírgula para separar. Agora o intervalo de critério 1. O intervalo de critério 1 é do estado, então eu vou selecionar aqui o intervalo onde estão os meus estados. F4 para travar, ponto e vírgula. Agora, o critério 1. Critério 1, então eu vou selecionar o estado. Ponto e vírgula, célula E5, né? Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critério 2. O intervalo de critério 2, então, é o intervalo onde estão os nomes dos meus vendedores. Selecionei todo o intervalo, tecla F4, ponto e vírgula. Agora, então, o critério 2. Qual é o critério 2? É o nome do meu vendedor específico aqui. Cliquei no critério 2. Aqui eu posso fechar parênteses. Pode ver que ele continua ali. Critério 3, ele vai continuar até 255 critérios. Mas eu posso fechar parênteses aqui, encerrar minha função, dar um Enter. E agora, vou só configurar esse número aqui. Toda vida que eu mudar o estado aqui, ó, ele vai mudar automaticamente o valor ali. Ele vai somar somente quando tem o nome do vendedor específico no estado. Aqui eu posso mudar o nome do vendedor, ó, ele vai fazer a soma específica. Se eu pegasse esse vendedor aqui e botasse ele aqui todo o estado de São Paulo, vamos supor, quando eu pegasse essa soma de São Paulo, nesse vendedor específico aqui, ó, ele faria toda essa soma aqui de São Paulo. Ó, pode ver que vai dar 77.432. Então, e se a gente pegasse aqui e botasse outro estado aqui, ó, vamos juntar algumas coisas aqui só para a gente arrastar a nossa função. Vou pegar o nome de outros vendedores aqui. Ó, eu poderia pegar, por que eu travei ali? Porque quando eu descer a minha função, ó, eu posso arrastar ela para não precisar fazer ela de novo. O que vai acontecer? Ó? Pode ver, ele está somando um intervalo específico. E aqui ele está somando São Paulo e Felipe, né? O Felipe quando estiver em São Paulo. Aqui se eu der um F2 e ele entrar, ele está somando também o meu intervalo específico, só que ele não mexeu ali, mas aqui ele desceu para a segunda casinha. Ó, porque a gente travou os intervalos inteiros, mas não travou aqui o E6 e nem o F6. Então ele desceu. E aqui também a gente não travou essas células, travou apenas o intervalo específico. Então, quando a gente tem uma planilha grande, a gente trava as células corretamente, a gente pode só descer aqui a nossa função e ela vai fazer a soma automaticamente. Então, a única diferença da função soma C e soma Cs é que a soma Cs ela é mais atualizada. Talvez não tenha na sua versão do Excel, você pode usar então a função soma C. Mas se tiver a função soma Cs, eu aconselho você usar a função soma Cs. Por quê? Porque a função soma Cs ela pega o intervalo de soma primeiro e depois você vai dando os critérios. Você pode dar apenas um critério, poderia fazer a função soma Cs aqui também, apenas um critério, e a partir disso você fechar o parênteses. E se você precisar adicionar mais critérios, você pode então adicionar critérios a partir dali, sem precisar fazer uma outra função. Como no caso aqui, se eu fizesse primeiro a função soma C aqui, eu precisaria depois fazer outra função, a função de soma Cs, para adicionar mais critérios. Então, se no seu computador, na sua versão do Office, já tem a função soma Cs, utilize a função soma Cs, que é mais atualizada. Então, aqui só para a gente olhar mais alguma coisinha em relação à soma, a gente também, nessa parte de autossoma, tem essa parte aqui de média, contagem de números. Então, se você quer fazer também uma média no intervalo específico aqui, você pode vir aqui, e ao invés de soma, selecionar média. Então, vou apagar aqui, vou selecionar aqui média. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o intervalo assim como faz a soma. Você dá um Enter, ele fez a média, então, 2.629. E se eu selecionar o meu intervalo, e olhar aqui, o que ele trouxe? A média 2.629. Então hoje a gente aprendeu a função de soma, que é a função mais comum, a gente às vezes faz manual, né, uma célula vezes a outra, mas a gente pode usar a soma, que a gente já pega um intervalo inteiro. Aprendemos a função soma C, que a gente pode somar a partir de um critério aqui, sem problema nenhum, a gente pode botar um critério específico, fazer essa soma no intervalo para não precisar ficar fazendo manual. E a função soma C eu posso então utilizar vários critérios para ter então essa soma total no final. De 1 a 255 critérios eu posso utilizar nessa minha função soma Cs. Então, se você aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo, tenho certeza que você deve ter aprendido alguma coisa. Comenta aqui embaixo, deixe seu like, seu gostei nesse vídeo e também se inscreva no canal para que você possa receber as notificações. Toda semana a gente solta vídeo novo aqui para te ajudar um pouco mais com o Excel. Se você puder, compartilhe também esse vídeo com os seus amigos. Lembrando que esse material vai ter aqui embaixo do vídeo para que você possa baixar e praticar também. Lembrando que sempre que você vê alguma coisa no Excel, é bom que você pratique para você não esquecer também, para você entender as lógicas. E Excel ela é prática no dia a dia, né? Prática no dia a dia do Excel é que vai fazer você alavancar sua carreira, desenvolver melhor seus resultados. Não basta assistir apenas as aulas e não praticar. Então eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e até mais.